Ok. Eu sou Gisele Leite e eu precisava conversar com vocês em torno da discutida liberdade de expressão, que foi um tema de um textinho meu e que eu queria trazer alguns esclarecimentos que eu entendo pertinentes. Bom, engana-se quem acredita que a liberdade de expressão não tenha limite e nem tenha que respeitar o outro. Por isso que o Twitter bloqueou indefinidamente Donald Trump por suas mensagens indiciosas contra a democracia norte-americana. Aliás, com a invasão de manifestantes que ocorreu lá em Washington, D.C., no Capitólio, nos Estados Unidos, o mundo assistiu estarrecido uma depredação do Congresso norte-americano e da democracia, logrando êxito em interromper a sessão que somente posteriormente veio validar os votos do colégio eleitoral que consagrou eleito o presidente da República, o Joe Biden. No episódio, o saldo final foi triste: 4 óbitos, umas tantas outras pessoas feridas e mais de 50 presos. Enquanto isso, Trump instigava os invasores por meio do seu Twitter e então, imediatamente, essa rede social suspendeu a conta primeiro por 12 horas e foi acompanhada por outras redes sociais, como o Facebook e o Instagram, e, a princípio, uma suspensão provisória e depois se tornou definitiva. Com a medida, as opiniões polemizaram a respeito da questão de liberdade de expressão. A premissa é que a natureza jurídica das redes sociais define-se como sendo um serviço de mercado, de consumo, e de que os termos de uso e políticas de conteúdo estão, a rigor, atrelada a contratos, a cláusulas contratuais, as quais o usuário leu, compreendeu, concordou e, mediante um clique, aderiu. Claro que isso é uma presunção, né? Os que se opuseram à suspensão do Twitter argumentam que, segundo o artigo 19 do Marco Civil da Internet, cuja constitucionalidade ainda está sendo discutida, somente será responsabilizado uma vez notificado judicialmente de que o conteúdo seria impróprio, ilícito, e que a opção legal se estabeleceu justamente para proteger a liberdade de expressão. Assim, a conduta do provedor de retirar unilateralmente os conteúdos ilícitos poderia até ser considerada um abuso de direito, propiciando, inclusive, uma responsabilização civil. Mas, por outro viés, os que apoiaram a decisão das redes sociais salientaram, em boa hora, que tanto o Brasil como nos Estados Unidos, onde vige uma suposta cultura de liberdade de expressão mais permissiva do que a existente nos países europeus, a regra da responsabilidade civil na internet é regida pela seção 230 do US Code, que é o Código Civil dos Estados Unidos, né? Que adota o princípio do notice and take down, que desobriga a vítima de procurar, né, a justiça, baixando a prova da comunicação extrajudicial ao provedor para que se retire o referido conteúdo impróprio e ilícito em tempo hábil. Se bem que tempo hábil é um tempo assim a ser quantificado oportunamente, né? Os críticos argumentam que a lei brasileira, nesse caso, seria inconstitucional, pois considera lícito, presumivelmente, todos os conteúdos, mesmo aqueles que contêm uma ilegalidade flagrante, que violam não apenas os termos do uso do sítio, mas são criminosos ou, pelo menos, trazem um certo conteúdo tóxico que demandaria um outro tratamento legal mais adequado. Também é o caso dos perfis falsos, casos em que as vítimas vivenciam um autêntico calvário, a ponto de ter que ajuizar várias demandas contra os provedores, indicando os links específicos para haver a retirada dos conteúdos e, eventualmente, conseguir alguma indenização com a requisição judicial dos fornecimentos de dados do criador do postador, bem como o IP de quem postou. IP é o Internet Protocol, né? E que são obrigados, essas séries de demandas, às vezes, esbarram não só em dados pessoais falsos, como, às vezes, naqueles softwares que disfarçam o IP e facilmente fica difícil localizar o real produtor de danos. Por outro lado, a gente percebe que esses conteúdos inusitados
promove muito clique, muito likes e para o provedor gera lucro, né. Então, a gente tem que perceber que a liberdade de expressão também ela é atingida quando a gente está mediante o chamado hate speech, ou discurso de ódio, com aqueles de conteúdo racista, sexista, homofóbico. Aliás, com relação à homofobia, cumpre até fazer um adendo muito importante que o STF aprovou recentemente a equiparação da homofobia ao crime de racismo. Foi uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, 26, e o mandado de injunção 4.733, de sorte que é uma conduta ilícita, né? Bom, apesar de se reconhecer o abusivo e de se fixar limites prévios sobre o que seja lícito ou não em discursos considerados preconceituosos, a doutrina mais balizada entende que o rigor da lei deve ficar reservado para o discurso de ódio extremo, que é aquele que tem o propósito de lesar direitos, discriminar grupos, incitar violência ou lesão de direitos dessas pessoas. Lembremos que o artigo 21 do Marco Civil da Internet, que disciplina sobre pornografia de vingança de forma diversa, adotando a sistemática da responsabilidade civil do provedor pela notificação extrajudicial, levanta essa possibilidade de usar a sistemática da exceção aos perfis falsos e ao discurso de ódio extremo como meio de interpretar o artigo 19 do mesmo diploma legal, à luz da Constituição vigente, né? Que é a Constituição de 1988. Desta forma, a gente procura evitar uma declaração de inconstitucionalidade, optando, então, pela chamada interpretação conforme a Constituição. Bom, concluindo, portanto, o provedor pode retirar, sim, o conteúdo impróprio ou ilícito e bloquear postagens e usuários quando fazem postagem dessa natureza, com o intuito não apenas de resguardar a sua própria responsabilidade, como também para mitigar danos que atingem não só uma pessoa ou outra vitimada, mas, enfim, toda a sociedade. Então, é importante, eu oportunamente vou falar com o Portal Jurista para a gente fazer uma nova gravação falando do Marco Civil da Internet, falando da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, entender os princípios que regem não só o Marco Civil, mas principalmente com relação ao consumo na internet, né? Que a gente tem que proteger dados muito importantes, são dados do pagamento, né? E aí que podem causar para essas empresas que não são observadoras dessas regras, advertência, multa, suspensão até temporária das atividades. Bom, pessoal, por hoje é só, quero agradecer a atenção, um forte abraço, continuem em casa, usem máscara e protejam os seus. Um abraço.